essa peça pronta, tá? Ó, tá aqui prontinha. Vou diminuir aqui a tela um pouquinho, pra facilitar aqui pra vocês verem. Então, eu ainda estou aqui, ó. Tá vendo? Ainda estou aqui. Mas, ainda falta crescer, né? Então, eu vou trabalhar, crescer até chegar a esse tamanho aqui, tá? Aqui eu vou contar pra vocês. Não dá pra saber quantas carreiras exatamente eu fiz, mas a gente conta pela quantidade de vezinhos pra facilitar, tá bem? Então, eu vou contar aqui, ó. Ó, o primeiro, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 e terminei aqui, ó, na carreira de união das perninhas, tá vendo, ó? Pra depois eu seguir fazendo ponto baixo ao redor de toda a peça, tá? Então, eu vou fazer até aqui. Quando for pra fazer os pontos baixos ao redor de toda a peça, eu venho mostrando pra vocês como eu fiz, tá? Onde eu coloquei os pontos pra vocês não se perderem. Então, faço de vocês aí completo, conta esse total de vezinhos que eu já contei pra vocês. E aí, fazer 2 peças, tá? Antes de fazer a segunda, você vem, espera logo eu ensinar essa parte aqui. Se você já souber, beleza. Mas se não, espera eu ensinar essa parte aqui ao redor, toda de ponto baixo. E depois você faz a segunda peça igual. Então, meu povo, finalizei aqui, ó, a nossa peça. Vou contar aqui com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, como eu falei pra vocês, eu fiz 14 e termino aqui nessa carreirinha, ó, onde eu faço a união dos vezinhos, tá? Aqui, o que a gente vai fazer agora é caminhar ao redor de toda a peça, fazendo pontos baixos até chegar aqui, tá? Então, aqui você vai fazer, ó, uma corrente após o último ponto. Aí, você vai entrar no mesmo ponto de base aqui, ó, e vai fazer um ponto baixo. Certo? Então, vou virar assim pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. Aqui, a gente vai trabalhar um ponto, tá? Cada ponto aqui de base, como se fosse a carreira, fica difícil da gente ver, mas a gente vai trabalhar um ponto na lateral. Vou tentar explicar pra vocês, ó. Tá vendo que aqui tem um Vzinho? Então, eu vou entrar aqui e vou fazer, ó, tô entrando aqui no Vzinho, mas tô entrando no ponto lá atrás, tá? Pra ficar mais seguro. Vou fazer aqui um ponto baixo. Próximo é aqui embaixo, ó, tá vendo? Aí, eu faço um ponto baixo. Ó, o próximo, ó, a gente fez aqui embaixo. Próximo é aqui, ó, no Vzinho, tá? Você entra e faz um ponto baixo. Então, a gente vai seguir fazendo aqui embaixo. E agora aqui próximo ao Vzinho, ó. Tem qualquer lugar aqui próximo que você pode entrar, tá? Onde ficar melhor. Que tem lugar aqui que não dá porque tem 2 carreiras, né? Ó, vem aqui, fica bom pra mim. Tá? Tem 2 carreiras intercaladas, né? Que elas são por dentro uma da outra. Mas aí você vai fazendo e vai dando certo, tá? Ó, ponto baixo, aí aqui entrou, outro ponto baixo. Então, a gente vai fazer, ó, aqui já fiz no Vzinho, agora eu vou fazer aqui. Aí, no próximo é perto do Vzinho, bem próximo aqui do Vzinho. Fiz a do Vzinho, próximo mais aqui embaixo, ó. Então, a gente vai fazer isso, ó, tá? Ó, tô aqui no Vzinho, entro. Chegar aqui até o final com vocês. Muito simples, tá? Não tem dificuldade, não tem mistério. Que se eu só ajeitar, porque ele meio que esticou, pra ficar mais fácil de entender. O próximo é aqui, já fiz o do Vzinho. O próximo é aqui. E o próximo é no canto. Eu entro. Aqui eu posso fazer uma corrente e fazer no mesmo lugar pra seguir aqui. Fazer, né, um ponto no mesmo ponto equivalente a essa lateral. Ou posso fazer outro ponto baixo, tá? Vou fazer aqui outro ponto baixo, que é o do cantinho. E mais um ponto baixo, que é aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem, ó, as 2 argolinhas.
das correntes iniciais. Que a gente pegou só de trás, lembra? Ficou essas duas sobrando. Então, a gente vai fazer aqui, ó, entrar já no primeiro. E vamos fazer um ponto para cada uma das correntinhas aqui, ó, tá vendo? Você entra e faz o ponto, certo? Então, o trabalho é todo assim, até o redor, completar os pontos baixos ao redor de toda a peça. Quando chegar aqui no cantinho, você faz, ó, esse último aqui, faz um ponto no cantinho e um já para esse lado. E aqui você faz conforme eu ensinei do outro lado, ó. Tá? Um ponto no V, um no intervalo, um no V, um no intervalo. Eu falo no V porque, assim, é ligado aqui a retinho com V, tá? E até chegar aqui, tá? Ó, a gente trabalhou, começou o trabalho aqui, vamos finalizar aqui. Então, estão fazendo aqui, fazer o fundo e vir até aqui. Finalizado o trabalho ao redor, né, de pontos baixos, fiz aqui o último, já cortei o fio, tá? Porque agora a gente vai arrematar. Lembra que a gente começou fazendo uma corrente para poder entrar fazer o primeiro ponto aqui, ó, quando a gente começou essa lateral, né, de pontos baixos. E aqui, para finalizar, a gente vai precisar fazer uma corrente também. Só que o arremate já equivale a uma corrente, por isso eu não faço ela ainda, eu cortei o fio, ó, puxo, vou entrar aqui no primeiro ponto aqui de cima, ó, de trás para frente. Estou com a agulha de espessura mais fina para ajudar, né, nesse arremate. E aí, eu puxo o fio lá pra trás. Essa emenda aqui vai formular uma corrente, tá? Então, é equivalente à primeira corrente que a gente fez aqui também, pra ficar igual. Então, já vamos fazer assim. E, ó, você vai vir aqui, ó, no último ponto, de trás pra frente, puxar o fio. Pronto. Então, a união invisível é a forma correta de fazer, né? E já ajuda porque você já vai ter como se fosse uma corrente aqui, igual aqui, tá? Por isso que a gente não precisa fazer ela, porque na união já simula uma correntinha. Aí, aqui a gente vai trazer o fio, ó, por trás dos pontos, em qualquer lugar, né? Lugar aleatório, fica a seu critério. Ó, eu vou arrematar depois com mais calma, tá? Porque demora um pouquinho para passar por dentro dos pontos, só para vocês verem como eu faço. Eu vou passando. E aí, quando tiver uma distância boa, eu corto. Até cortei demais, nem precisava disso tudo. Quando tiver na distância boa, eu vou fazer mais um pouquinho aqui. Pronto. Aí eu pego a tesoura, coloco mais pertinho aqui, né? E vou pegar o isqueiro. Sempre é bom ter o isqueiro quando a gente usa fio náutico, tá? Vou queimar aqui a pontinha, ó. Com o mesmo isqueiro eu pego, ó, e colo. Tá vendo que ficou brilhosinho? Porque virou tipo uma cola. E essa cola vai prender o fio, tá? Assim eu vou fazer com esse depois, ó. Vou colar pra cá, que esse aqui é a perninha inicial do nosso trabalho. Então, ficou assim a nossa peça. Então, eu já tô com duas prontas. As duas aqui, ó, finalizadas. Essa aqui foi a primeira que eu fiz, que ainda não rematei, tá? Todas iguais. Vou arrematar também ela agora. E vou explicar uma coisa já antes de eu esquecer. Agora, a gente vai fazer a lateral, tá? A lateral, que vai ficar aqui, ó, entre uma peça aqui, igual a essa aqui atrás, e a outra, né? Vai ficar aquela lateral assim, tá? Ao redor de toda a peça. Então, aqui a gente vai ter que saber quantos pontos nós temos, pra saber quantas carreiras a gente vai fazer da lateral. Então, aqui, ó, eu vou começar contando dessa correntinha. Então, daqui dessa correntinha até o pontinho do canto, lembra que tem um do cantinho? Deu 18, tá? 18 pontos baixos. Aqui nós temos 25 e aqui nós temos 18 também, contando com essa aqui da emenda, que equivale a uma correntinha final. Então, fazendo uma soma de 18 mais 25 mais 18, tem um total de 61 pontos, tá? Então, nós vamos fazer 61 carreiras que eu vou explicar pra vocês. Vamos pegar o fio e iniciar agora, tá? Pra fazer aqui ao redor trabalhado da nossa bolsa, tá? Ó, tá aqui a frente, ou, aliás, outra peça. Então, ela vai ficar assim. E aqui, nesse intervalo, vai ter esse trabalho aqui, ó, de pontos, que é a lateral da bolsa, tá bom? Que é a parte da frente, de cima, e aqui é a parte de baixo, certo? Pra depois a gente fazer as uniões. Então, vamos lá fazer essa parte. Fazemos aqui a parte da lateral, vou fazer a laçadinha. Aqui nós vamos tecer um total
de 6 correntes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fiz 6 correntes, porque na verdade são 5 mais uma para dar altura. Aqui, ó, você vai entrar, como a gente fez no início, a gente entra sempre atrás da correntinha. Pula a primeira, que é essa aqui, não é a laçada, tá? É o primeiro ponto. No segundo de trás dele, você vai entrar aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo entrar. Isso. Porque aqui minha visão é bem complicada, né? Deu certo. Então, você entra e vai fazer um ponto, tá? No caso aqui é a segunda correntinha. A primeira é essa que é a laçada. Então, você vai entrar na segunda de trás pra frente, né? Perdão, atrás da correntinha. Então, aqui a gente vai tecer para cada um das correntes de base, um ponto baixo. Nós vamos ter aqui no final da carreira, total de 5 pontos. Deixa eu ver se eu consigo entrar. 5 pontos baixos. Feito os 5 pontos baixos, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e vamos tecer para cada ponto de base, mais um ponto baixo em cada um. Então, vamos ter no total mais 5 pontos baixos, tá? Então, aqui no terceiro, quarto, e o quinto ponto é aqui, ó. Certo? Entra, puxa o fio, faz o quinto. Então, nós vamos fazer todas as carreiras com 5 pontos baixos, tá? Dá a correntinha para a altura, vira o trabalho, e aí continua fazendo ponto sobre ponto, cada carreira com 5 pontos baixos. Nós vamos fazer um total de 60 carreiras. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um total de 61 pontos ao redor de toda a peça? Só pegar aqui para vocês recordarem. Então, ao redor de toda a peça, aqui, ó, aqui é a parte de cima. Então, quando a gente trabalhou, a gente começou aqui, ó, ao redor de toda a peça, fazendo os pontos baixos. Então, daqui até aqui, temos 61 pontos baixos, tá? Se no seu caso der diferença, no meu deu 65, no meu deu 38, no meu deu, sei lá, qualquer outro número aí, que dependendo do tamanho da bolsa que você fizer, pode dar alguma diferença, tá? Aí, você vai fazer a quantidade de carreira de acordo com a quantidade de numeração de pontos aqui, a numeração de pontos que deu, tá? Que no meu caso foi 61, certo? Então, a gente vai seguir fazendo aqui até completar um total de 60 carreiras. É 61, então, faça só 60, faltando uma carreira para completar, a gente vai voltar aqui para mostrar como vai fazer. Trabalhei um total de 60 carreiras, certo? Aqui a gente vai fazer agora, ao redor do nosso trabalho, pontos baixos. Lembra que eu falei pra vocês que a gente precisa de 61 carreiras. Então, faltando uma carreira, você já para. Se caso o seu exemplo aí não for 60 e uma for, digamos, deu 65, deu 58, se você fez maior ou menor a bolsa, né? Pode ter essa diferença. Então, você vai parar faltando uma carreira para completar o número que você precisa, que no meu caso aqui é 61, tá? Que a gente fez a contagem anterior, ali na bolsa. Aí, aqui, ó, a gente vai fazer um ponto baixo. Nesse caso aqui, eu não vou fazer corrente, tá? Já vou entrar direto aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Ó, no próximo ponto aqui, ó, na carreira de base, eu entro e faço mais um ponto baixo. Deixa eu entrar aqui no lugar errado. Eu gosto de entrar pegando as duas perninhas de cima aqui, que é pra facilitar aqui pra mim não ficar um buraco muito grande, tá, ó. Então, ó, essa próxima carreira aqui, ó, tem um espaço aqui, eu entro e faço um ponto baixo. Então, em toda a lateral, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo. Nessa parte aqui desse ponto, eu pego só duas perninhas de cima, que fica essa de baixo aqui, ó. E ela me ajuda a cobrir um pouco mais o buraquinho, tá? Então, eu entro bem no meio. Nessa aqui eu entro embaixo mesmo, ó. E aqui, ó, que é a próxima igual àquela anterior, ao invés de entrar no buraquinho de baixo, que é esse aqui, tá? Porque ele já é um buraco bem grande, se eu entrar vai aumentar mais. Então, eu entro pegando apenas duas perninhas de cima, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas também fica um resultado melhor. Então, pego só as duas perninhas de cima e fica sobrando essa aqui embaixo, ó. Por conta disso, o buraquinho fica menos visível, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo até chegar na outra lateral ali, no outro ponto, tá? Aqui na ponta, aliás. Até chegar nessa ponta aqui.
Quando chegar nessa ponta, a gente vai fazer um ponto pro canto e fazer aqui, ó, os 5 desse lado. Aí um ponto pro canto e 5 do outro. Quando a gente fizer esse lado, a gente vai acrescentar mais uma carreira nessa altura aqui, tá vendo? Que aqui a gente fez 60 com mais uma aqui, 61. Por isso que eu parei na 60, tá? Faltando uma carreira. Porque quando a gente chegar aqui, pra poder chegar pro outro lado, a gente vai fazer uma carreira aqui, ó, de 5 pontos, tá? Então, aí vai completar 61 carreiras, certo? Então, chegando aqui nessa lateral, você vai fazer um ponto pra cá, um ponto pro canto e um já pra essa lateral. Da mesma forma aqui, ó, um dessa lateral, um do canto e uma desse outro. Aí, segue fazendo até a gente chegar aqui. Não vamos passar pra cá, tá? Só até aqui. Aí, vamos arrematar o fio. Chegando aqui, você corta, arremata, faz a queimagem atrás. E aí, a gente vai vir com a união. Então, já finalizei a parte aqui, né? Fiz a emenda aqui, conforme eu fiz também na peça principal, eu ensinei pra vocês, eu fiz aqui, tá? Aí, peguei o fio e arrematei, queimei a pontinha e colei aqui na bolsa. Então, agora a gente vai costurar essa parte aqui, ó. Aqui, tá, ó. Lembrando que essa aqui é a parte de baixo. Ele é um pouco diferente, né? Assim, tem essa carreirinha aqui a mais, então a gente vai costurar dessa forma aqui, ó. Assim, tem que bater aqui certinho, tá? Porque lembra que a gente fez a contagem de pontos, aqui ao redor de toda a peça daqui da bolsa, a peça maior, e deu 61. Então, o total aqui também vai dar 61, porque deu 61 carreiras, tá? Então, a gente vai costurar, tem duas formas de costurar, você pode costurar no crochê e pode costurar com agulha de tapeçaria, tá? Das duas formas tá correto, das duas formas fica super bacana, fica seguro e fica bonito. Tá ok? Pra costurar aqui com crochê, ó, você vai fazer a laçadinha. Vou pegar a agulha de espessura mais fina pra mim fazer essa costura, que eu quero que fique bem justinho, tá? Porque meu ponto é bem folgado, então, eu vou fazer assim. Aí, aqui, eu vou entrar, vou posicionar aqui dessa forma, ó, que é a frente da peça, que é as costas. Então, eu vou deixar aqui, ó, dessa forma. Vou entrar aqui, ó, no ponto do canto, que é a corrente, tá? E vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto, que é esse aqui, certo? Vou puxar o fio, passar por tudo aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Esse primeiro, ele é bem mais difícil, mas você vai conseguir, tá? Assim como eu vou tentar aqui também conseguir. Ó, ponto baixíssimo, certo? Essa ponta aqui, depois você vai levar lá pra dentro, pra fazer o arremate e tudo. Então, aqui a gente vai entrar, ó, aqui nessas duas correntinhas desse lado da peça, e vamos entrar nas duas da lateral, certo? E aí, a gente vai fazer aqui ponto baixíssimo. Pego aqui as duas desse lado e duas de lá, e vou fazendo ponto baixíssimo, tá? Se você preferir, pode fazer com a agulha que já tava fazendo. É porque eu gosto mesmo. Na realidade, não é que eu gosto, é que eu decidi fazer assim, pra mim não ficar com aquela emenda assim, muito folgada, sabe? Porque o meu ponto é bem mesmo, bem largo. Então, aqui eu vou fazendo até o final, ó. Tá? Eu trabalho ao redor de toda a peça, já tá emendando, tá vendo, ó? Então, vou fazer aqui, ó, unindo até chegar aqui desse outro lado, tá? E aí, vou cortar o fio, arrematar e vou fazer da mesma forma, ó. Vai ficar assim, né? Deixa eu esticar aqui pra vocês, ó, vai ficar assim. Então, após finalizar essa parte, aí eu venho trazendo a outra pra unir aqui, tá, ó. Dessa forma aqui, que eu acredito que vocês já entenderam, né? Vou costurar essa outra parte aqui. Não vou fazer mostrando todo pra vocês, porque também eu não tenho muito espaço aqui pra gravar. E é esse o trabalho que eu tô fazendo aqui, é todo ele que a gente vai fazer, tá? Não tem nenhuma diferença, na verdade, não tem nenhum segredo. É só entrar dentro, ó, dessas duas perninhas de cá e das duas perninhas de lá, ó, referente ao mesmo ponto, tá? Só com muito cuidado pra você não fazer ficar torto, porque às vezes você pode pular um ponto aqui, entrar mais lá na frente, pode fazer errado, né? Ou repetir ponto que já trabalhou, então sempre ter cuidado. Onde você parou foi esse, então o próximo é esse. Aí você entra e faz o ponto baixíssimo, tá? É muito simples, bem rápido, fica super bacana, bonito. E na agulha de tapeçaria também é a mesma coisa, só que ao invés de fazer com a agulha de crochê, você vai só puxando o fio, pra ir passando
fazendo a costura. E pode até fazer também na agulha de tapeçaria, pegando só as duas perninhas de dentro, que seria essa aqui, ó, com a perninha de dentro dessa aqui, tá? Que aí você não deixa muito visível a costura dessa forma. Então, ó, dá pra fazer dessas duas formas. Vou ensinar essa aqui porque aparentemente é a mais difícil, né? E eu acho bem bonito também assim. Então, vou fazer até o final, tá? Depois a gente vai fazendo aqui a questão de colocar as nossas alças. Estou chegando aqui ao final, ó, da minha costura. Fiz um lado e tô costurando o outro lado, tá? Aí aqui, ó, no finalzinho, eu não vou cortar fio nem arrematar. Cadê o fio? Cadê o fio? Aqui, perdi o fio, né? Que é o que sobrou da coisa que eu vou arrematar depois. Então, até colocar ele aqui pra dentro. Foi bastante que sobrou. Só pra não atrapalhar vocês aqui na hora de entender. Isso aqui também é outra sobra que eu vou arrematar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar aqui na frente da bolsa, aqui em cima da bolsa, tá? Ó, na boquinha da bolsa aqui, da abertura. Vou trabalhar fazendo pontos baixos, ó. Eu entro, deixa eu colocar aqui mais direitinho pra vocês verem. Então, eu vou entrar em cada um dos pontos de base e vou fazer um ponto baixo. Ó, entro no próximo, 2, 3, tá? Nem precisa contar, mas eu já... na força do hábito, né? Aqui, pessoal, a gente vai colocar as alças, tá? Lembra que eu falei pra vocês no início que eu ia usar a alça de resina? Vou pegar ela aqui. Que é essa aqui, tá? Ó. Mas o meu coração tá mandando eu usar essa aqui. Tô amando demais essa alça. Eu acho ela muito, muito linda. Então, se você for usar tanto uma como a outra, tá? Tanto faz, não tem problema. Você pode ou só costurar aqui, ó, pra ela ficar um pouco mais embaixo, tá? Ou fazer carreiras de pontos baixos aqui dentro da alça, depois costurar. Ou você pode pregar em cima, como for seu gosto, tá? Essa aqui também é a mesma coisa, dá pra colocar ela bem em cima aqui, ó. Já fazer os pontos altos, afixando ela também. Ou você pode costurar mais embaixo um pouquinho, tá? Como você preferir. Eu acho que eu vou medir aqui pra me ver onde é o centro exato, pra me fazer já fixando ela, tá? No crochê. Então, ó, tá aqui esses 2 V's. Deixa eu ver aqui se eu medir por ele, vai dar ok. Então, seria aqui. Então, o meio é aqui. Aqui seria o meio. Então, nesses dois aqui, ó, eu vou pegar aqui um marcador, mas eu vou contar aqui tudo certinho com calma pra me ver se é o meio, tá? Aliás, o meio tem que ser aqui. Eu digo aqui que eu vou começar a posicionar a alça, né? Então, o meio seria aqui, tá? Eu vou voltar, vou contar tudo certinho pra não ter dúvida, porque aqui eu fico ruim de ver pelo celular. Quando eu contar, eu venho sabendo aqui exatamente onde é o meio pra poder fixar a alça aqui pra vocês verem. Pessoal, eu marquei aqui o meio, ó. Contei certinho a quantidade de ponta e que exatamente aqui é o meio da bolsa. Então, eu fui dando uma olhadinha aqui, observei que eu acho que vai caber 4 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, na verdade, eu acho que 5. 5 pontos aqui dentro dessa alcinha, eu só vou fixar aqui, tá? Nessa parte aqui não precisa você fixar. Então, se eu for contar 5, então, do meio, mais 2 desse lado e mais 2 desse lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pra poder dar certinho, né? Então, aqui eu teria que tirar, tá? E vou, ó, aqui é o meio. Então, 1, 2, 3, que é o meio, 4, 5. Então, aqui, esse próximo ponto já é pra me fixar a alça. Ela vai ficar dessa forma, mas na hora de fazer o crochê aqui pra fixar, eu coloco assim, tá? Aí, eu entro primeiro na alça pra depois entrar no pontinho lá de base, que vai fazer o ponto baixo. Puxo o fio, envolvendo a alça, e faço ponto baixo, tá? Fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro, quarto e o quinto ponto, tá? Ó, 5. Para esse modelo de alça é o suficiente, tá?
Então, fiz 5 pontos. Aí, aqui eu venho, ó, fazer aqui o próximo. Já não envolvo mais a alça. Então, vou fazer ponto para cada ponto de base, normalmente. Quando chegar do outro lado, eu vou fazer também a fixação da alça, assim como eu fiz aqui, mostrando para vocês. Essa alça aqui, ela é bem peculiar, né? A gente quase não vê desse modelo. E como eu falei pra vocês, vocês encontram pelo Instagram Becas Acessórios, tá? O link tá na descrição do vídeo. Mas se você, por exemplo, eu tenho outro modelo de alça, quero colocar, coloque o modelo que você quiser. Aqui, você só vai fixar conforme a alça, tá? Ó, se fosse essa aqui, por exemplo, eu não ia colocar ela em cima. O meu gosto seria que ela ficasse mais ou menos aqui. Então, eu teria que trabalhar a primeira alça aqui, fazer carreirinha de ponto baixo dentro dela, envolvendo ela, pra depois costurar essa carreirinha de ponto baixo aqui na bolsa, tá? Mas eu escolhi fazer essa aqui e tô gostando do resultado. Ela é muito linda, né? Então, fica super segura aqui também. Então, aqui, ó, chegando nessa lateral, esse aqui é um fio que eu não arrematei, eu vou arrematar ele logo, tá? Vou arrematar pra ele não ficar no meio. Deixa eu puxar ele bem aqui, depois eu queimo as pontinhas. E aí, vou levar ele lá pra trás e vou queimar as pontinhas. Aqui, ó, no lugar que é a união, eu faço um ponto, tá? Deixa eu entrar aqui no lugar exato. Então, eu venho bem embaixo um pouco, ó, e faço ponto. E aí, vou fazer nos próximos lá um ponto pra cada ponto. Aqui, ó, pra cada ponto a gente faz um ponto baixo, tá? Cada ponto de base. Aqui tá bem difícil pra me mostrar pra vocês, porque o espaço é bem pouquinho. Mas acho que vocês estão entendendo, né? Quando chegar na outra união aqui do outro lado, ó, que eu vou arrematar também agora, vou arrematar logo pra poder continuar. Então, quando eu chegar nessa união, eu vou fazer só um ponto no meio aqui na união. Ó, termina aqui, já vou pro meio, aí depois já passo por esse outro lado. Onde eu vou fazer pra cada ponto aqui de cima, de base, um ponto. Quando eu chegar no meio de novo, aí eu venho de novo fixando nos 5 pontos do meio a alça, tá? Fixo ela assim, depois eu viro. Esse modelo aqui, não dá pra fazer assim? Dá também, se você for colocar em cima, né? Aí, você pode virar ela assim e ir fixando, né? Ela é mais grossa, dá pra fazer, vai ser um pouco mais trabalhosa, mas dá tranquilo. Aí, quando eu chegar aqui, onde eu comecei, ó, que foi aqui, vou cortar o fio, arrematar e queimar lá dentro. E aí, vai ficar finalizada a nossa bolsa. Aí, eu vou fazer tudo isso, pessoal, porque eu já mostrei pra vocês, não vou ficar repetindo pra não ficar mais extenso ainda o vídeo. Vou fazer tudo isso. Se eu decidir fazer mais uma carreira aqui, eu volto mostrando pra vocês, tá? Então, pessoal, tô finalizando aqui, já tá um pouco mais escuro, tá quase a noite aqui, mas já coloquei as duas alças e decidi fazer mais uma carreira de ponto baixo, porque me sobrou um pouquinho de fio, eu falei, eu acho que eu vou aproveitar ele e fazer mais uma carreira pra ficar mais altinha a bolsa. Só que, deixa eu contar um segredinho pra vocês. Olha o que sobrou de fio. Do rolo de 500 metros, o que sobrou foi só esse. Então, pra mim, deu certinho pra finalizar, fazendo duas carreiras, né? E finalizar, usar o fio todinho do rolo, tá? Então, a bolsa vai ficar com meio quilo, né? 500 gramas, mais o pezinho da alça, tá? Deu, né, certinho. Então, aqui eu vou puxar o fio, ó, fiz o último ponto. Vou atrás do segundo, esse é o primeiro da carreira. Vou atrás do segundo, puxo o fio, levo lá pra trás, que é só o arremate que eu tô mostrando pra vocês. Aqui eu vou entrar, ó, atrás do último ponto que eu fiz, onde o fio saiu. E vou pegar o fio lá e vou passar aqui por dentro, ó, de trás pra frente. Vou passar e fazer o arremate. Levar o fio lá pra trás agora, ó, como eu já mostrei pra vocês, e fazer a queima, né, o arremate final, tá? Então, deu certinho, né, ó. Que é o que eu tava mostrando pra vocês. Então, um novelo foi o suficiente pra fazer essa bolsa. Mas assim, se o seu ponto for maior, né, mais folgado, ou se você fizer uma bolsa maior, pode ser que um rolo não dê, tá? Deu pra mim a quantidade certa, fazendo aqui, ó, 5 pontinhos. Também você pode colocar, ao invés de 5, colocar 3, tá? Nessa carreirinha aqui, ó, que aí vai ficar menos gordinho aqui, vai sobrar um pouco mais de fio, tá? Pra mim deu o suficiente um rolo, ó. Então, eu vou fazer o forro agora e vou trazer pra vocês a bolsa finalizada, tá bom? Meus amores, pra cortar o tecido do forro é muito simples, tá? Vocês vão fazer conforme a gente fez, uma
um tecido, né, que é referente a essa peça da frente, mais outro referente a de trás, e mais outro na medida que é essa tira que a gente fez ao redor aqui, tá? Então, eu fiz isso, eu medi por fora ali mesmo com a fita métrica, aqui, ó, quanto seria aqui e quanto seria o comprimento, tá? Então, aí eu tirei uma tira, né, de tecido, ó, referente a essa medida, tá? Que no caso, ó, o comprimento é igual ao comprimento da bolsa, certo? Meço mesmo pelo lado de fora, para que tenha, eu medindo pelo lado de fora, já é como se eu estivesse medindo a mais um pouquinho, que é pra a margem de costura, tá bom? E assim, eu faço sempre quando é fio grosso, né, fio de malha, também faço assim, a medida por fora. E tiro duas medidas, a da frente e a de trás, iguais, ó. E aí, vou lá na máquina costurar, assim como eu costurei a bolsa aqui, lá eu vou costurar a tira, essa tira aqui, ó, ao redor da parte da frente e depois da parte de trás. E aí, eu faço a margem em cima, assim, ó, a bordinha, tá? Depois de costurar tudinho, eu faço só a bordinha, perdão, e coloco a minha etiqueta. Se você quiser colocar o bolsinho, pode botar, mas eu acho essa bolsa tão pequenininha, a gente colocar um bolsinho, mas fica a critério, tá bom? Então, é isso que eu faço, eu vou costurar todo o forro lá direitinho na máquina, eu costuro na máquina, mas dá pra costurar à mão, tá? Faço a costura e venho aqui costurar na bolsa. Aqui está a bolsa finalizada, já coloquei a minha etiqueta, já coloquei também o forro, ó. Eu não vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo como costura o forro, pra não ficar repetitivo, tá bom? Porque no vídeo da bolsa Flávia, no vídeo da bolsa Lisboa, da bolsa Kelly, dessas aí, todas eu ensinei. E a mesma forma que eu costurei lá, tá? O forro na bolsa, a mão, a mesma forma que eu costurei lá, eu costurei aqui, tá bom? É o mesmo processo. E aqui eu decidi colocar o botão imantado, o botão magnético costurável, um pouco mais embaixo, por causa da alça, ó, porque se eu colocar em cima, ele não ia fechar, porque tá bem aqui, ó, triscando aqui na alça, tá bom? Então, mas aí ficou fechadinho da mesma forma, eu costurei, ó, tá vendo, ó? Ele tem esses espacinhos aqui nos 4 buraquinhos nas laterais pra costurar, e ficou super bacana, tá? Ó, de um lado e do outro. Então, aqui, ó, coloquei também a argola articulada, como eu expliquei pra vocês no início, junto com a corrente, a alça de correntes, tá? A corrente de metal. Uma das coisas que me fez eu colocar a alça de metal, que na verdade vocês viram no início que eu ia fazer com a alça de resina. Mas quando eu me lembrei que eu ia colocar a alça de tiracolo de metal, eu achei que ia combinar mais, tá? Metal e metal. E eu achei que ficou super bacana, tá? Então, assim ficou a nossa bolsa, ó, as laterais costuradinhas. Quando eu coloquei a argola articulada aqui, né, ó, coloquei de forma que ela fechasse a lateral, tá? Pra fechar mais um pouquinho em cima. Se você quiser colocar zíper em cima, dá pra colocar também no forro. Fica a critério, tá bem? Então, essa foi a nossa aula, espero que muito que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho, tentando, né, me atentar aos detalhes para que vocês não se perdessem, tá bem? Então, peço que vocês deixem um like de vocês aí, se inscreve no canal que não é inscrito, vai vir outras aulas, vou fazer uma outra, pretendo fazer uma outra com esse mesmo ponto, mas bem diferente, bem bonita também. E vai ter outros modelos também em fio de malha, tá bem? Fio náutico, barbante. Então, se liguem aí, deixem ativadas as notificações para que vocês não percam nenhuma aula, tá bem? Então, beijinhos, pessoal. Foi essa a nossa aula. Tchau, tchau.